Hello everyone, welcome to another class. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a como perguntar a profissão de alguém e também a como falar a nossa profissão em inglês. Então, antes disso, a gente precisa ver duas palavras importantes quando a gente está falando sobre profissão. Essas duas palavras são as letras A e AN. Elas formam uma palavra em inglês, certo? Então, olha só. Quando é que eu vou utilizar a ou AN? Por quê? Ambas as palavras, elas significam um ou uma. Então, se eu quero falar um carro, uma pessoa, um homem, uma mulher, então eu vou utilizar a ou AN. Mas afinal, como é que eu sei que eu vou utilizar uma palavra ou eu vou utilizar a outra? É bem simples. Quando a palavra ela iniciar com alguma vogal, ou seja, A, E, I, O ou U, se a palavra começar com uma dessas letras ou com o som dessas letras, a gente vai utilizar a N. Já se a palavra ela iniciar com alguma consoante, ou seja, B, C, D, F, então quer dizer que a gente vai usar a letra AN. Como assim? Vamos pensar que eu quero dizer uma pessoa, tá? Uma pessoa. Então eu posso dizer a person. Por que a? Porque a palavra person ela começa com a consoante, a letra P. A person. Vamos agora imaginar que eu quero falar um ventilador, né? Então, um ventilador vai ser a fan. A fan. Mais uma vez, por que a letra A? Porque fan começa com uma consoante, letra F. Agora vamos pensar em algumas palavras que comecem com vogais. Então, por exemplo, orange, a fruta laranja. Orange, a gente começa com a letra O. Então quer dizer que para falar uma laranja, eu posso dizer an orange. An orange. Agora vamos imaginar outra palavra. Vamos pensar em sorvete. Sorvete é ice cream. Ice cream. Veja que a palavra começa com a letra I. Ela tem um som de I. I. Então é ice cream. Logo, a gente vai dizer an ice cream. An ice cream. Para falar sobre alguma nacionalidade também, por exemplo, americano em inglês é American. Então, se eu quero falar um americano, eu vou dizer an American. Vamos imaginar que uma pessoa americana. Então, vai ser an American person. An American person. E note que quando a gente pronuncia as palavras que estão com a N, o que é que acontece? A gente meio que junta essas duas palavras aqui, ó. Então a gente vai pronunciar an orange, an ice cream, an American. Aqui isso não acontece, a gente pronuncia separadamente. A person, a fan. E com relação à pronúncia, né? A gente sabe que a letra A no alfabeto é A. Porém, como artigo, a gente vai pronunciá-la como bem parecido com o português. A person, a fan. E aqui a gente pronuncia an orange, an ice cream, an American. Mais uma vez, a gente tem a impressão que está falando uma coisa só porque a gente junta os dois sons. Dito isso, vamos praticar aqui com algumas palavras. Então, nós temos aqui maçã. Maçã em inglês é apple. Apple. Ônibus. Como é que a gente vai dizer ônibus em inglês? Bus. 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 Agora, guarda-chuva.
umbrella, umbrella, umbrella. E homem, nós temos um rapaz, a gente vai dizer man, man. Perfeito. Agora vamos pensar em quais letras nós vamos utilizar. A gente vai utilizar o A ou AN nessas palavras. Vamos começar com a primeira. Para dizer uma maçã, a gente vai dizer an apple. An apple. Ok, agora sim. An apple. An apple. Então, uma maçã, an apple. Por quê? Porque maçã começa com a letra A. Então, a gente vai utilizar a N. An apple. Agora eu quero falar um ônibus. A gente vai dizer a bus ou an bus. Exatamente. A bus. Por quê? Porque bus começa com uma consoante. A bus. A bus. Olha só agora. Umbrella. Umbrella. Então, a gente vai dizer a ou an? Isso mesmo. An umbrella. An umbrella. E por fim, nós temos man. Man. Ficou fácil a gente saber agora. A man. A man. Um homem. Perfeito. Então agora nós estamos prontos para falar sobre as profissões. Mas por que eu decidi falar sobre a ou a N antes de ir para as profissões? Porque sempre quando a gente vai dizer a nossa profissão ou a profissão de alguém, nós necessariamente precisamos dizer a ou a N. A gente precisa colocar os artigos. É diferente do português. Eu apenas falo eu sou professor. E não digo eu sou um professor. Mas em inglês há essa necessidade. Então a gente vai dizer a ou a N antes das profissões. Vamos começar com a pergunta. Como é que eu pergunto a alguém qual é a sua profissão? O que você faz? A pergunta vai ser essa daqui. What's your job? What's your job? Qual é a sua profissão? Ou a gente vai utilizar uma que é bem mais comum. What do you do? What do you do? Então nós temos essas duas formas de perguntar. What's your job? Qual é a sua profissão? Ou what do you do? Essa segunda é bem mais comum. E aí você vai ouvir com mais frequência what do you do? O que você faz? Ou seja, qual a sua profissão? What do you do? E aí, como é que a gente vai responder? A gente vai responder que é um ou uma alguma coisa. Então, por exemplo, no meu caso, a profissão não está aí, mas eu diria assim: I am a teacher. Porque teacher começa com T, é uma consoante. Então eu vou dizer assim: I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. Muito bem. Então, vamos tirar por enquanto aqui. Vamos colocar aqui então. I am a. Então, se eu quero dizer que eu sou, eu vou dizer I am a seguido da profissão. Vamos aproveitar e aprender a falar como eu digo ela é. Para dizer que ela é, a gente vai dizer she is. She is. Veja só. She is significa ela é. She is. E ele é. He is. Repita comigo. He is. She is. Perfeito. Então nós já sabemos. Eu sou. I am. Ela é. She is. Ele é. He is. Então agora vamos olhar para as imagens. Vamos formar essas frases aqui em inglês. Na nossa primeira imagem, nós temos uma garotinha. Então nós podemos dizer que ela é estudante. Então em inglês vai ser como she is a student.
Exatamente. She is a student. Lembrando, por que a student? S é uma consoante, então a gente precisa colocar a letra A. She is a student. A segunda pessoa é um advogado. Então repita comigo a pronúncia. Lawyer. Lawyer. Olha só, essa combinação de A com W, a gente vai pronunciar O. O. E o final, yer. Lawyer. 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 Então, eu quero dizer que ele é advogado. Então, a gente vai dizer he is a lawyer. He is a lawyer. He is a lawyer. Agora vamos para a pessoa número 3. A pessoa número 3, ele é um engenheiro. Repita comigo a palavra engenheiro. Engineer. 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 Agora, eu quero que você tente falar para mim. Ele é engenheiro. Muito bem, se você falou. He is an engineer. Agora a gente vai usar an, porque engineer começa com a letra E. Então nós temos he is an engineer. He is an engineer. A pessoa número 4, ele é um dentista. Repita comigo. Dentist. 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 Agora a frase completa. Ele é dentista. He is a dentist. He is a dentist. He is a dentist. Por fim, a número 5, nós temos uma mulher e ela é uma contadora. Então, a gente vai dizer a accountant ou an accountant. Exatamente. Então, a frase completa. Ela é contadora. She is an accountant. She is an accountant. She is an accountant. Muito bem. Vamos revisar as frases. Eu quero que você escute e repita comigo. Começando da número 1. She is a student. He is a lawyer. He is an engineer. He is a dentist. She is an accountant. Perfeito. Lembrando que para perguntar a profissão de alguém, nós vamos dizer como? What do you do? What do you do? E se você é alguma dessas profissões, você vai dizer I am a ou I am an. Então, se você for um estudante ou uma estudante, você vai dizer I am a student. Se você for um engenheiro, I am an engineer. Se você for um advogado ou advogada, I'm a lawyer. I am a lawyer. Muito bem. Então, veja só, chegamos ao fim de mais uma aula. Dessa vez, você já sabe como perguntar a profissão de alguém e como dizer a sua profissão. Se sua profissão não está na lista, pode entrar em contato comigo para a gente ver como a gente vai falar a sua profissão em inglês. Tudo bem? So, thank you for watching. See you soon.